estamos de volta com o programa Brasil Cristão ao vivo para todo o Brasil. Eu adoro essa imagem, olha lá, porque a cruz fica bem aqui no meio da gente. Aqui, olha aí. A cruz, cadê a cruz? Tá aqui. Aí. A cruz de Cristo. Brasil nasceu na cruz de Cristo, né? O Cristo crucificado que falou lá para o Dom Afonso Henrique, não é? Você vai em terras longínquas. Lá você vai anunciar o Evangelho e nós estamos aqui hoje graças a Deus porque Ele sonhou com esse Brasil. E quando Deus sonhou com o Brasil, Ele sonhou com você, sonhou com essa TV. Olha que coisa linda. Rodriga, o descobridor, oh, meu Deus do céu. O descobridor do Brasil era um religioso. Era um religioso, gente. Pedro Álvares Cabral era um religioso. Olha que coisa interessante. Coisa linda. Você ouviu isso na escola alguma vez? Claro Alguém te que falar? não. Claro que não. Maria. Mas no Brasil Cristão gente, você está ouvindo. No Brasil Cristão a gente conta a história verdadeira. A história real do nosso Brasil para nos fazer apaixonar. A aula de história é uma coisa. Meus filhos chegam em casa, tem que pegar e falar, agora vem cá, vem ouvir a história como ela é. Sem a narrativa. Sem a narrativa. E nós, pais e mães, temos que fazer isso com os nossos filhos, gente. O nosso Brasil é cristão, não é? E nós devemos amar e honrar esse Cristo que nos deu essa terra, que pensou nessa terra, que consagrou essa terra. Nossa terra é mais consagrada a Deus, a Nossa Senhora, pelo sangue dos mártires. E no nosso coração tem que ter o amor por essa pátria, por causa de Deus em primeiro lugar. Nós temos, graças a Deus, vou dar uma dica aqui, uma dica da Drica do Shopping Católico para você. Nós temos muitos produtos aqui no nosso Shopping Católico que levam o seu coração a Deus, que liga o seu coração a Deus. Tem a TV, tem os programas de oração, tem as novenas, mas e depois, aquele momento que você não está na TV, você pode utilizar desses produtos para ligar o seu coração a Deus. Fernando, tem muita gente que tem dificuldade de rezar. Sim. Como é que reza direito? Será que eu estou rezando? Como é que funciona? Esse livro que nós vamos falar hoje, nós já estamos falando dele, afinal de contas, para você há alguns dias, A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, ele reza por você. É você rezando, você pega ele e abre, em qualquer lugar que você abrir esse livro, você faz uma meditação, uma oração. Não é um livro mágico, nada disso não, gente. Isso aqui é para você mergulhar, fazer meditação, parar um pouco, respirar, se colocar na presença de Deus, estar ali diante de Deus e começar a meditar essas palavras e essas orações. Eu vou abrir aqui para você, na página 52, ó, tá escrito assim, ó, Pequena Flor. Hoje, para me honrar, é Nossa Senhora falando, viu, gente? Você me dará todos os seus atos para me fazer companhia nos meus anos infantis, fazendo-me 3 atos de amor em memória dos 3 anos que eu vivi com minha mãe, Santa Ana. Aí, vamos supor que você meditou aqui antes, isso aqui está no final da meditação. Você meditou a infância de Nossa Senhora aqui. Aí depois Nossa Senhora pede isso aqui para você. Nesse dia, já imaginou, Fernando? Nesse dia você vai buscar fazer 3 atos para Nossa Senhora. É bem você prático, pode né? ajudar uma pessoa, você pode rezar o terço, você pode fazer um momento de adoração, você pode dar um conselho para alguém, dar um abraço, falar de Deus, enfim. E tem uma jaculatória aqui para você rezar. Ó, Poderosa Rainha, envolva meu coração para encerrá-lo na vontade de Deus. Olha que coisa mais profunda e mais linda. Então, esse livro tem que fazer parte aí da sua coleção, viu? Aí fica aí no seu santuário, aí na sua casa, né? No Boa Tarde Sócio, a gente vê as fotos dos santuários, coisa mais linda. Coloca esse livro aí para você rezar junto. A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. shoppingcatólico.com.br ou liga para nós 19 3871 9620 e peça o seu já, né? Agorinha, né, Fernando? Eu vejo, é tão bonito isso, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, doutora em espiritualidade, ela fala no livro da vida como ela foi beneficiada por santos livros. Olha aí. Né? Inácio de Loyola, sua conversão é lendo um livro. Francisco de Assis, sua conversão lendo. Você já parou para ver, né? Seja humilde o suficiente para se deixar ajudar por bons livros. Exato. E nós precisamos cultivar isso, né? Porque o livro, ele abre a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa alma. Pode nos converter a Deus. Bons livros, inclusive, né? Tem bons livros, pelo amor de Deus. No Shopping Católico você vai achar bons livros. Tem mensagem, Fernando. Vamos ver? Quem está aí conosco nesta tarde?
Alexandrina. Pode ler, Fê. Boa tarde, Drica e Fernando. Eu sempre assisto o Brasil Cristão. É muito bom e nos apresenta uma ótima catequese. Moro em Petrolina, Pernambuco. Um forte abraço para vocês. Forte abraço, Alexandrina. Linda, obrigada. Tem mais gente? Vamos ver. Cadê você? É o áudio, Boa Ronaldo. tarde, aqui é o professor Ronaldo Moura, de Teresina, Piauí, sou professor de História. Estou amando esse programa. Quero agradecer ao professor, ao Fernando, a Drica e a todos da associação. Deus abençoe a vocês. Forte abraço. Que coisa linda, professor Ronaldo. Obrigada. É a segunda vez que ele participa conosco. Olha só, mandando o áudio, né? Aqui. Que legal. Professor, participe mesmo conosco, é muito bom saber, né? Tem gente nos acompanhando. E, ó, de Teresina, né? Sempre Teresina. Agora sim, vamos conversar aqui entre nós, né, Fernando? A partir de tudo que o professor Rafael Tonon trouxe para nós, nós não podemos duvidar em nenhum momento de onde nós viemos, que nós somos. Né? Foi o próprio Deus quem quis que essa terra fosse descoberta e que aqui nessa terra se adorasse o nome do seu Filho Jesus. Exato. Foi aqui nessa terra que ele quis que colocasse uma cruz e nunca mais tirasse, não é? E é por essa cruz que nós temos hoje que lutar pelo nosso Brasil, amar o nosso Brasil e permanecer, exatamente isso, do jeitinho que eu vou falar aqui, nem é para mudar. Nós temos que permanecer, está errada a conjugação, mas é essa. Nós temos que permanecer o Brasil livre, livre para adorar a Deus. Não é isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque durante muitos anos, muitas coisas foram construídas, não é, para destruir esse Brasil cristão, mas Deus deu tantos meios, né, Fernando? Tantos meios para nós, movimentos, acontecimentos para nos alimentar e fazer com que a nossa fé permaneça firme. Eu estava pensando aqui, Drica, num programa que nós fizemos, não faz muito, fizemos um programa aqui contando sobre conversões ao catolicismo. Eu estava recordando aqui da participação do Gustavo Abadi, que foi pastor, né? E fez um caminho para entrar na comunhão plena com a Igreja Católica. E aí eu estava justamente pensando isso. Olha, por mais que hoje a Igreja tenha muitas dificuldades, tenha muitos problemas, tenha tudo isso que nós sabemos, isso está em nós, nos homens. Lembro Dom Adair. A igreja não está em crise, a humanidade está em crise, mas a igreja permanece santa, imaculada, gloriosa, porque ela é o corpo de Cristo Jesus, que já está sentado na direita do Pai, portanto, é uma igreja que já triunfa. E nós que estamos militando aqui, nós já militamos em vitória, para a vitória. Então, nós estamos no Brasil, por mais que militando e com dificuldades e com problemas e com crises no nosso país, a igreja é um lugar de triunfo. E as pessoas que estão tendo um encontro com Deus, embora haja correntes diversas de teologia, embora haja todo tipo de pecados nos homens, sim, é possível ter um encontro verdadeiro com Deus Nosso Senhor e se apaixonar pela esposa do Cordeiro, que é a igreja, que está no Brasil, e ter uma experiência como a do Gustavo. Exatamente. O século XX todo, ele é marcado, né, Drica, por diversos acontecimentos, graças, que fazem a gente dar a ele o título de século do Espírito Santo. Se por um lado teve coisas horríveis, Deus não nos abandonou, não nos deixou na mão, né? Ele fez ali, suscitou tantas coisas incríveis e maravilhosas para nós. Eu acredito que por causa de todas as coisas horríveis, porque o Espírito Santo é o consolador. Precisa de consolador quem tem que ser consolado. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, você tem no século XX 2 guerras mundiais, você tem aquelas revoluções terríveis acontecendo no mundo todo, morte, né, no mundo todo, o maior número de mártires da história do cristianismo no século XX. E aí nós temos que lembrar que o martírio é um dom do Espírito.
Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito, quanto mais por ele derramar o sangue e dizer que ele é o Senhor. Então, o dom do martírio testifica a presença do Espírito. Segundo, nesse século XX nasceram congregações e movimentos eclesiais dos mais diversos. Foi um grande derramar do Espírito Santo na vida da igreja, suscitando diversas congregações, institutos e movimentos durante todo o século XX. Também vimos muito no século XX o surgimento de místicos. Nós estamos falando, gente, no século XX nós vimos Padre Pio. No século XX, nós vimos Santa Faustina Kowalska. No século XX, nós temos outros que não são tão conhecidos e deveriam ser. A autora do livro aqui, Luísa Picarreta, Conchita Cabreira. São verdadeiros dons, né? No século XX, nós tivemos a mensagem de Fátima, a mensagem de Garabandal. E em Garabandal, Nossa Senhora falou de um Pentecostes que viria, né? E é no século XX que acontece o Concílio Vaticano II, que é um dos grandes acontecimentos do século. Esse concílio, Drica, ele é permeado por 4 grandes sopros do Espírito, né? Primeiro, um grande sopro de unidade da igreja. Havia um movimento sobretudo depois dos grandes sofrimentos da guerra, onde os cristãos se gerou um quebrantamento do coração e um desejo de encontro fraterno uns com os outros. O sofrimento aproxima, é impressionante isso, né? Então, começou a haver esse diálogo e essa aproximação entre as tradições. Segundo, houve um desejo de resgatar a liturgia da igreja. Havia, isso Bento XVI fala, né? Que havia 2 liturgias, muitas vezes, em muitos lugares. A liturgia do altar e a liturgia do povo. O povo com seus manuais populares, porque não conseguia seguir e entender o que acontecia no altar. Enquanto que, simultaneamente, o padre lá no altar, a liturgia do altar ali acontecia e não tinha essa... Exatamente. Então, havia o desejo de que toda a igreja celebrasse uma única e mesma liturgia de modo vibrante, né? De modo santo. E haviam, então, homens e mulheres, o próprio Papa Bento XVI era um padre entusiasta desse movimento litúrgico, né? Nós temos outro movimento que é o movimento bíblico. Houve no século XX uma explosão de amor pela Escritura. Em todas as tradições cristãs, começou a permear todas as tradições, ler a palavra de Deus, estar com a palavra de Deus na mão, estudar a Bíblia, aquilo começou a permear começou a efervescer. E surgiu também no início do século XX a ação católica como resposta à encíclica do Papa Leão XIII, que é o Papa da virada do século, a encíclica Rerum Novarum, que é quando a igreja olha para a questão da revolução industrial. A igreja olha os movimentos sociais que estão acontecendo e a igreja pauta o mundo. Essa encíclica é importantíssima. A ação católica é uma grande resposta no âmbito social, político, econômico, um chamado para os leigos. Tudo isso, Drica, permeia o Concílio Vaticano II. Só que o Concílio Vaticano II termina como? Em confusão, não o concílio. Não. O resultado, como que isso chega nos países? Em confusão. Porque isso tudo é transformado em documentos, né? Nós estamos falando de documentos, Concílio Vaticano II colocados em documentos. Tudo isso que nós estamos falando aqui documentos. Esses documentos são enviados, vão, né, no seu tempo, chegando na mão da igreja espalhada pelo Brasil. E aí, nesse caminho, né, de se espalhar, que esses documentos são deturpados. Quando se deturpa o documento, se deturpa a finalidade dele e o resultado final também. O professor Rude Albino de Assunção participou do Brasil Cristão e falou isso para nós. Ele disse que, com um pretenso espírito do concílio, se começou a reinterpretar os textos, a dar, né? E aí, aquilo que era para ser uma reforma litúrgica no Sacrosantum Concilium, virou pretexto para invencionismo, virou pretexto para um monte de loucuras, para um monte de, sabe, de deturpações,
de dessacralizações em muitos lugares. Aquilo que foi chamado a ser reintegração da unidade visível da Igreja, Unitatis Redintegratio, é um decreto do Concílio Vaticano II, virou motivo de esculhambação e relativização da fé, relativização das diferenças, e aí começa a juntar tudo de modo sincrético, desrespeitoso e um ecumenismo falso, não o ecumenismo verdadeiro do concílio. Ou um Que é sincretismo lindo. religioso. Né? Exato, e aí começa a misturar, porque aí você tem o diálogo interreligioso que vai misturando tudo aí, vira um bolo. Tudo isso que eu estou falando, você em casa já começa a identificar. A ação católica, a preocupação social, a preocupação política, a preocupação... A interpretação da palavra de Deus, aquele movimento bíblico de amar as Escrituras, se transformou depois num olhar, você pega as Escrituras, e aí a gente vê isso nas paróquias, vê isso em todos... Antes vinha muito mais. Você lê de cabo a rabo, você vê as Escrituras apenas como um livro que vai dar para você como se fosse uma apostila social, de ação social. Exato. Não é? Começa assim, eles começam a olhar para o texto de modo cientificista e arrancam do texto todo o poder sobrenatural. Exato. Então, a multiplicação dos pães não é multiplicação dos pães, o milagre não é milagre, o possesso não é possesso, não tem nada sobrenatural. Aí destruiu tudo, acabou com Exato. tudo. Então, se não tem nada sobrenatural, aquelas lições, né, você pega um método válido de interpretação, que não é o único, mas é um, que é o método histórico crítico. Só que você pega esse método histórico crítico sob chave marxista. A gente fala muito disso aqui no Brasil Cristão. E vamos falar muito, né, ainda, porque é nessa guerra aí que a gente está. É uma doença, infelizmente. Então, a leitura da Sagrada Escritura sob chave marxista, usando o método histórico crítico, gera a teologia da libertação. E aí, faço uma ressalva. Teologia de libertação de cunho marxista, porque Cristo Jesus é libertador do homem. Nossa teologia liberta o homem, porque é Cristo Jesus. O problema é quando a libertação não emana do poder redentor de Cristo. Da cruz, da morte, da paixão. Mas passa a ser algo imanente. Imanente é, né, aqui na Terra, horizontalismo, o Padre Eduardo gosta muito de falar. É verdade. Então, nós vemos todas essas realidades. E os 4 movimentos do concílio acabam meio que se perdendo, sabe, Drica? Perdendo. Então, agora nós temos... Aí existe um desejo de resgatar a liturgia, mas a coisa vem degringolada. Então, nós temos... Ou seja, para responder à loucura que está acontecendo, vem um ultratradicionalismo que eu respeito, porque eu entendo a angústia dessa... Sabe, eu acho que nós temos que entender a angústia dessas pessoas apaixonadas pela sacralidade da igreja, de ver a bagunça. Então, num desejo de amor, eu entendo que se queira resgatar o rito tridentino, o rito extraordinário, que é lindo, que é lícito, que é válido, que se pode rezar. Né? Mas nós estamos falando aqui quando a coisa vai para um extremo tal... Nem é do rito tridentino estamos falando. O rito estamos falando do rito extraordinário, não. O problema é a postura desse povo que joga fora o missal de Paulo VI. Joga fora, né, que é o Novus Ordem Romano. É esse é o rito ordinário romano. Esse do Concílio Vaticano II. Joga fora. Então, aí você percebe que aquilo que o Espírito Santo deu como dom, nós começamos a deturpar. Exatamente. Então, a gente estraga o movimento litúrgico, a gente estraga o movimento de unidade da igreja, a gente estraga o movimento bíblico e tudo isso. Aí, Drica, o Brasil Cristão vai falar de esperança agora. Para um Brasil cristão. Nós acreditamos que a experiência verdadeira, genuína do batismo no Espírito Santo leva um católico a resgatar as suas raízes e as suas origens. Quando você conhece expressões nascidas da corrente de graça de renovação, maduras, eu vou citar aqui alguns exemplos. Se você tiver um dia a oportunidade de ver
vou citar aqui a Universidade Franciscana de Steubenville, em Ohio, nos Estados Unidos. Dos primeiros lugares que nasceram da renovação. Quando você chega lá, sabe o que você vê? Você vê uma missa solene, bem celebrada, com todo o amor, com todos os paramentos, reverência, com respeito, tudo. silêncio. Você vê fidelidade litúrgica. Segundo, é um lugar de um conhecimento bíblico medonho. Quem é professor, doutor lá, é o doutor Scott Hahn, né? Que é um dos maiores biblistas, um dos mais conhecidos hoje no mundo. Convertido ao catolicismo em 86 e assumiu a cátedra do padre Michael Skellen e é hoje o que cuida lá de tudo isso. Então, lá existe amor à liturgia, amor à Sagrada Escritura, lá existe verdadeiro ecumenismo. Você vê lá cristãos de diferentes tradições visitando Steubenville, presentes lá, partem daquilo que é um patrimônio comum, não negligenciam aquilo que é verdade, não abrem mão daquilo que é a identidade católica para poder, né, dar flor, rosa e beijo no outro, né? E aí acontece um verdadeiro diálogo, uma verdadeira reaproximação e a ação caritativa, a ação para com o necessitado, tudo isso é presente. São franciscanos que cuidam dessa universidade. Estou citando um exemplo, mas eu posso começar a citar aqui diversos exemplos nascidos da corrente de graça de renovação. Vou citar mais um, o Rinnovamento nello Spirito Santo da Itália. Se você vai hoje na renovação da Itália, veja os carismáticos da Itália celebrando missa. É lindo, é lindo. É isso, Drica. E nós estamos trazendo isso, né? Isso que você acabou de trazer, Fernando, é muito interessante, porque logo que o Rafael Tonon, ele se despediu da gente, nós ali ficamos com aquela esperança, e é isso que nós temos que ficar no coração hoje. Que a nossa igreja no Brasil, porque assim, a renovação carismática católica, ela é agora, não é? Lá naqueles inícios, o Espírito Santo sempre usou. Não foi o Espírito Santo que suscitou no coração daqueles missionários de vir evangelizar no Brasil? Não é o Espírito Santo que vai fazendo? Então, nós queremos resgatar isso. E nós queremos dizer hoje assim, que a igreja é linda, a igreja tem tudo isso de belo, não é? Nós hoje vivemos algumas coisinhas dentro da nossa igreja, a gente olha, mas aquilo ali não é o todo, não é isso? Exato. Né? Existe uma ala conservadora e aí existe uma ala carismática. Nós somos igreja católica, não é? Exato. Muitos conservadores que estão por aí vieram para a igreja, voltaram por causa da renovação carismática católica. Então, também aqui um recadinho, né? Nós não podemos cuspir no prato que comeu, mas também assim, a nossa igreja do Brasil, ela é riquíssima e tem uma história. É isso que é para ficar no seu coração hoje. E nós temos que amar essa igreja, não é? Você que é da renovação carismática, você sim precisa estudar a doutrina, precisa ser conhecedor. Não é, Fernando? Exato. Nós não podemos deixar que as pessoas julguem a renovação carismática como algo errado. Eu sinto agora de falar isso. Não é? Porque esse Brasil cristão, ele é feito por carismáticos. Exato. E eu não sei se você repara, assim, né? Aí na sua casa, ao longo dos dias, que tudo que nós trazemos aqui é com muita profundidade, é com muito estudo, é apontado, né? Nos livros, na ciência, na Professor história. Rafael Tonon, que estava aqui agora dando essa aula tremenda para nós, é membro de uma comunidade carismática de Campinas. O padre Douglas, que vem aqui, tem se demonstrado um grande catequista, é um padre que fez experiência carismática. Então, este programa é feito assim. E o nosso desejo é justamente mostrar isso. Quando nós vamos olhar, quando nós aqui, entenda isso, quando nós aqui falarmos de experiência carismática, entenda que nós estamos falando de experiências maduras. Exatamente, obrigada, viu? Maduras de renovação. Nós não estamos falando, porque gente, essa frase que os carismáticos fazem bagunça na liturgia, porque tem gente que faz bagunça na liturgia, mas não é a renovação carismática, é a pessoa que não entendeu como que funciona a liturgia. Nós vamos fazer aqui no Brasil Cristo, nós já temos aqui na nossa grade de programação, programa Eclésia, tem curso de liturgia, não é? Você escreveu um livro de liturgia, então dá para você saber como é que se deve
seu comportamento de uma pessoa na liturgia, honrar, reverenciar, silêncio. Nós temos que aprender isso. Isso aqui é só um parênteses que a gente abriu, porque nós não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio. E nós queremos que a nossa igreja do Brasil seja unida. Nós estamos vivendo um momento onde tem que unir todos. Sim. Renovação, carismáticos, os conservadores, essa comunhão também com os irmãos das outras denominações, não é? O ecumenismo correto, sadio, né? Sem deixar de ser católico, sem deixar de rezar o terço, não é assim, sadio, saudável, para quê? Para defendermos a nossa pátria. Nesse quesito, temos que estar todos unidos para defender a nossa pátria. O padre Haroldo, falecido, né, foi um ícone. Ele, no livro dele, Sereis Batizados no Espírito Santo, tinha um dos capítulos, o tema era Fogo se combate com fogo. E aí ele falava que o mundo está aliás, não era esse o tema era o mundo em chamas. O mundo em chamas. E aí ele dizia as chamas, quais são as chamas? A chama do relativismo, a chama das ideologias, a chama do pecado, da imoralidade, o mundo está em chamas. Você vê, quando você olha para o Brasil, você vê que o Brasil está em chamas. São chamas de divisão, de pecado, de problemas na política, problemas econômicos, problemas dos mais diversos ideologias. E aí ele dizia, o fogo se combate com fogo. Como é que você para um incêndio? Você vai lá, cerca o incêndio com fogo, você tira dele o combustível e abafa o oxigênio para que ele possa morrer. Né? Exatamente. Então, o fogo do pecado e de tudo isso vai ser combatido com o fogo do Espírito Santo. Por isso, nós estamos convencidos que o dom de Deus, a resposta de Deus para esse momento de Brasil em crise é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Eu queria aqui falar do programa de amanhã, que nós vamos ter a nossa tarde de louvor e adoração. Eu estava aqui mandando uma mensagem, né, para a Juliana, nossa produtora, para ver se a Rosário está confirmado. Está confirmado? Então, amanhã, no nosso programa Brasil Cristão, nós vamos continuar, né? Eu quero fazer isso com você. Nós vamos continuar falando da Semana Cívica. E amanhã nós vamos dedicar a nossa tarde a rezar com o poderoso sangue de Cristo. A Rosário vai vir pregar para nós aqui no grupo de oração do Brasil Cristão, porque domingo nós vamos aí celebrar o 18º aniversário da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O povo brasileiro, é por isso que eu falei disso, é um povo que reza. Um povo que faz novena, que tem suas devoções. E muitas vezes, Fernando, é a oração desse povo, suado ali, ó, no dia a dia, rezando as novenas, que tem sustentado também o nosso país. Então, você está convidado, né, a estar conosco amanhã, 15h10 da tarde, para rezar conosco, para falarmos também, né, dessa novena, desse evento e clamarmos o precioso sangue de Jesus para o nosso país. Exatamente, nós vamos falar disso. O Brasil adquirido pelo sangue de Jesus. Naquele dia 26 de abril de 1500, aquele padre Henrique Coimbra, na verdade, estava em persona Christi. E Jesus ali presentificou o Calvário e comprou, adquiriu o Brasil. O Brasil é de Jesus. É isso mesmo. Aí, tem mensagem para a gente encerrar? Acho que dá tempo ou não dá tempo? Dá tempo. A Mimosa está ali hoje. Boa tarde, Fernando e Drico. O programa de hoje foi riquíssimo. Não perco por nada o Brasil Cristão. Beijo para vocês, para você também, Mimosa. Maria Rosa, meus queridos Drico e Fernando, o programa Brasil Cristão é realmente aquilo que necessitávamos para melhor nos orientar e dar-nos conhecimento. Já não consigo fazer outras coisas neste horário. Amo esse programa. Que Deus seja louvado pela sua existência. Amém. Que Deus seja louvado, querido. Gente, amanhã a gente se encontra, então, aqui às 15h10 da tarde, numa tarde de louvor e adoração. Beijo no coração. Gente. Tchau, tchau.